Vamos à nossa manchete principal. Tem novidades na área política. Crise entre o governo e o Congresso vai se agravando. A notícia que a gente traz neste momento é que Hugo Motta e Davi Alcolumbre escalam a crise e não vão à cerimônia de sanção do imposto de renda. Reportagem de Mônica Bergamo, que traz aqui no jornal Folha de São Paulo, publicada há pouco, de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiram não comparecer à cerimônia de sanção do projeto de lei que eleva a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Estava marcada para as 10h30 da manhã, esperava que os dois comparecessem, já que a medida foi aprovada no Congresso. Lula tinha, inclusive, convidado ambos para discursarem. A decisão combinada entre os dois escancara divergências e joga a crise definitivamente no colo do presidente. Tá aí, eles não vão à cerimônia, não foram à cerimônia. Isso mostra aí realmente que a crise foi escalada, né, Josias? Ontem a gente dizia aqui, Fabiola, que era um teatro aquela historinha de que o Davi Alcolumbre brigou com o Jacques Wagner. O Hugo Motta não fala mais com o Lindbergh Farias, que é o líder do PT, o Jacques Wagner é o líder do governo no Senado. Ora, ambos, o Lindbergh e o Jacques Wagner, não fizeram senão sustentar posições do Lula no Congresso. O Wagner, defendendo a indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, outro, o Lindbergh, se contrapondo à decisão do Hugo Motta de indicar um adversário do Palácio do Planalto, o deputado Guilherme Derrite, para relatar uma proposta do Lula, que era o projeto antifacção. Então, coloca um apadrinhado do Tarcísio de Freitas, potencial adversário do Lula em 2026, para relatar um projeto do governo. O Lindbergh pegou em armas ali na Câmara dos Deputados e não fez por vontade própria, embora também discordasse da escolha do relator, mas fez porque essa era a estratégia do Palácio do Planalto. Agora as coisas vão ficando mais claras, porque o Davi Alcolumbre e o Hugo Motta, ao se ausentarem desta cerimônia, que foi marcada com grande antecedência no Palácio do Planalto, uma cerimônia importante, é a sanção daquela proposta que isenta do pagamento de imposto de renda os brasileiros que ganham até R$ 5.000, coisa relevante para quem quer disputar votos no ano que vem. E chamados até para discursar nessa solenidade, os dois, o presidente da Câmara e do Senado, não compareceram. Aí ficou a coisa mais clara. O alvo é o Lula, não o líder A ou o líder B. E agora, para que as coisas fiquem ainda mais claras, é preciso que os dois clarifiquem o movimento. O Lula também precisa colocar as coisas em pratos asseados. O Davi Alcolumbre, por exemplo, colocou para votar uma bomba fiscal lá no Senado. Aprovou lá uma aposentadoria para agentes de saúde que vai custar bilhões de reais aos cofres públicos, cofres que não têm esse dinheiro, né? Ele jogou armou uma arapuca para o Jorge Messias, que é o indicado do Lula para o Supremo Tribunal Federal. Encurtou o prazo de articulação do Messias, o prazo que ele teria para se entender com os senadores, conversar, apresentar as suas intenções para o Supremo, fazer, em última análise, aquele corpo a corpo que sempre se faz quando alguém é indicado para o Supremo. Ele encurtou, marcou logo para o início de dezembro a sabatina, 10 de dezembro, e, na sequência, no mesmo dia em que o Messias será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, o nome dele vai ao plenário, para que o Senado diga se aprova ou não. Então, o Davi Alcolumbre adotou um comportamento de adversário do governo. Para que esse comportamento seja lógico, ele precisa devolver ao Lula os 2 ministérios que ocupa lá, que os apadrinhados dele estão lá no Ministério das Comunicações, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, conviria, para que a coisa fique clara e tenha lógica, conviria que o Alcolumbre devolvesse os ministérios ao Lula, ou recomendasse aos seus apadrinhados que pedissem demissão. Seria também recomendável, até a República talvez agradecesse, que o Alcolumbre
desalojasse os apadrinhados, que ele acomodou na Codevasf, que se transformou numa estatal que é central. A Codevasf se transformou no ladrão por onde escorrem as verbas do orçamento desviadas por parlamentares de diversos estados. Verbas que foram enviadas com grande proeminência para o Amapá do Davi Alcolumbre. Então, para que a coisa tenha algum nexo, é preciso que também o Hugo Mota diga quais são os apadrinhados dele que ele vai mandar sair da administração pública. Então, o jogo está claro, Fabiola, estão fazendo o jogo de parlamentares que estão incomodados com investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal está agora vasculhando as arcas podres do Banco Master, e isso incomoda muito as conexões do dono do Master, que está agora preso, foi transferido até para uma prisão, a prisão de Guarulhos. Está lá todo mundo com medo de que ele evolua desse derretimento para uma delação, e as suas conexões no Centrão, gente muito próxima do Hugo Mota, perturbam esse grupo político. As suas conexões também com o Davi Alcolumbre, que tem um aliado lá no fundo de pensão no Amapá, que comprou papéis podres do Master. Isso também deixa inquieto o Davi Alcolumbre. Então as coisas precisam ficar mais claras, Fabiola, mas agora, pelo menos essa clareza existe. O alvo não é o líder do Senado ou da Câmara, o alvo é o Lula. E é interessante ver a leitura de tudo isso, né? A gente daqui a pouco vai desenrolar também no caso Messias, mas acaba de sair também uma reportagem aqui nossa, da Carolina Nogueira, nossa repórter lá de Brasília, e ela fala que sem o Mota e sem o Alcolumbre nessa cerimônia do imposto de renda, que é algo, né, super popular, é uma bandeira do governo. Quem apareceu lá para dividir a foto foi o Renan Calheiros e o Arthur Lira. Ai, 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 hein? As ausências escancararam a crise no Congresso com o Planalto e abriram espaço para outros figurões da política lá. O evento acaba de começar, começou com atraso, era para começar às 10h30 da manhã, começou agora há pouco, aí a gente está vendo aí, ó, as imagens, imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000, uma baita publi aí para esse projeto, que é um projeto do governo, aprovado no Congresso, teve o apoio aí dos parlamentares, mas eles não quiseram sair na foto não, hein, ô Ronilson? Eles não saírem na foto é ruim para o governo? O que isso pode impactar? Qual é a sua leitura? Eu acho até que se eles fossem a cerimônia, Fabiola, a situação, a relação está muito, muito, muito azedada. Eu fico me perguntando, inclusive, se as razões pelas quais Mota e Alcolumbre fazem essa estratégia de um movimento direto e aberto, porque não tem mais sutilezas, né? É um movimento que é aberto com relação contrário, né, de tensão com o governo, em especial, como o Josias colocou, com o Lula, se as razões são semelhantes, são as mesmas, com uma estratégia coordenada, ou se é uma sinergia ali por razões distintas, né? O Mota foi recorrentemente muito criticado, algumas vezes por razões óbvias, né? A liderança do Mota sendo colocada em xeque à frente do Congresso. O Mota foi super leniente com os parlamentares que quase tomaram a sua cadeira, o seu lugar no Congresso. O Mota continua sendo muito leniente com relação ao caso do Eduardo Bolsonaro. O Mota muito criticado por razões óbvias também, dentro de toda a tensão política na qual a gente está vivenciando, indicando Ramagem para ser o relator daquele projeto, e essa demonstração, que talvez seja uma demonstração pública de que ele não teme ninguém, não teme o governo, de que ele tem autonomia, de que ele tem o poder de decisão, que ele está disposto a medir forças com o governo, que na prática é medir forças com o próprio Lula. Então, o Mota com essa trajetória por um lado, o Alcolumbre pela sua frustração de não ver o seu indicado, ou o seu nome indicado, como se isso fosse uma prerrogativa dele, não fosse uma prerrogativa do presidente Lula, indicar
um nome para o STF. Acho que o Josias fez esse comentário semana passada, né? Como se o Lula é quem precisasse do Alcolumbre, que ele e que o Lula tivesse que tomar as decisões que o Alcolumbre influenciasse. Então, eu fico pensando se esse movimento de tensão, de oposição direta ao governo, ele é coordenado, quer dizer, há interesses comuns aí entre Alcolumbre e Mota, no sentido de fazerem essa quebra de braço direta com o Lula. E eu acho que nesse momento, mesmo que eles estivessem na cerimônia, o clima seria horrível. E eles estando ausentes, o clima é mais horrível ainda, porque demonstra o quão desconfortável está essa relação. Muito bom. Seria horrível dos dois lados, então horrível pelo horrível, ficou esse horrível. Daqui a pouquinho o Lula vai falar. Se eles pegarem um avião juntos, já está horrível. Já está horrível. No último evento, pegou mal até o Josias. Às vezes eu chamo o Lula de Josias, o Bolsonaro de Josias. Mas no outro evento... Não tem esse poder. É que você é muito poderoso, mas você é o nosso poeta news. Mas o Lula deu aquela cutucada no Hugo Mota numa última, né? Falando do Congresso e tudo mais.